O seu programa de saúde começa agora. Patrocinadores oficiais. Doutor Me Consulta já está no ar para levar para você, telespectador, muita informação sobre saúde, bem-estar e prevenção. Mas, para a gente informar você, você tem que compartilhar conosco suas dúvidas. Então, se você tem dúvidas sobre qualquer tipo de doença ou até mesmo gostaria de ver tanto eu quanto os nossos especialistas da saúde falando algum tema sugerido por você, basta você enviar para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha. Então eu conto com a sua participação, hein? Eu quero aproveitar e mandar um super beijo também para a Fabiola, da By Fabiola Moda Feminina e Acessórios, que é minha parceira aqui do Doutor Me Consulta, que é quem me veste. E olha, eu tenho uma dica para você. Se você está procurando aquele look maravilhoso para as festas de fim de ano, a By Fabiola está com uma coleção incrível. Para você conferir, é só você seguir ela aí no Instagram. E agora o Doutor Me Consulta tem um recado para você. O estresse elevado ou crônico é responsável pela manifestação de sintomas desconfortáveis e pelo desencadeamento de doenças gástricas, intestinais, cutâneas, respiratórias, cardiovasculares e psiquiátricas. Reduzir o estresse em sua vida cotidiana pode torná-lo mais feliz, melhorar o humor, a função imunológica e promover a longevidade. Eu tenho a satisfação de receber aqui no Doutor Me Consulta o nosso cirurgião oncologista, o doutor Leonardo Pires. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui novamente, né? A gente vendo as inovações do programa, né? Com certeza, muita novidade, viu, pessoal? Fiquem ligadinhos. Hoje nós vamos falar sobre câncer de estômago. Não é isso, doutor? Esse é um tema... É um câncer muito comum? Infelizmente, sim. É um câncer bastante comum, ainda mais na nossa região. A gente já está conversando agora há pouco, né? Ele é mais comum em homens do que em mulheres. Ele é mais comum em indivíduos a partir da quinta década de vida, mas pode acometer indivíduos mais jovens também. Ele pode acometer, como a gente estava conversando agora há pouco, qualquer parte do estômago, mas na nossa região, preferencialmente, ele acomete a porção final do estômago. Então, para a gente entender melhor, a gente vai contar com a participação do Joquinha. Ele sobreviveu à última cirurgia, ele voltou para ser operado novamente hoje no programa. Então, vai ser a segunda cirurgia ao vivo aqui do Doutor Me Consulta. Então, explica para a gente, doutor, o que é o câncer de estômago e como é que ele acomete Para a gente entender melhor, vamos entender. Eu vou ter que tirar o fígado do Joaquim, mas depois ele vai ser recolocado. Vou tirar o fígado. O estômago, essa região, é assim, a primeira porção do aparelho digestivo dentro da cavidade abdominal. Aqui é o diafragma, aqui começa a cavidade abdominal. Ele está logo abaixo do esôfago, né? Então, aqui em minhas mãos tem o estômago. Então, essa é a parte de cima do estômago, que é o cárdia, o corpo. E aqui embaixo a gente tem o antro, e ele termina no duodeno. Então, na nossa região, a parte mais acometida pelo câncer de estômago é essa porção final, que é o antro. Em algumas partes do mundo, onde o câncer gástrico é menos comum, a porção inicial é mais comumente afetada. Mas na nossa região, é essa parte aqui que é mais acometida. E independente da parte do estômago onde o câncer se desenvolve, os sintomas vão ser, em geral, sempre os mesmos. E falando em sintomas, doutor, quais são os principais sintomas de uma pessoa que pode estar sendo acometida aí pelo câncer de estômago? Bom, inicialmente, o câncer de estômago ele não pode ser diferenciado da gastrite nem da úlcera. Então, é aquela dor, queimação na parte de cima aqui da barriga, na boca do estômago, as pessoas dizem, né? Que acomete mais à noite. Mas, à medida que a doença ela vai progredindo,
Você pode ter fraqueza, anemia, emagrecimento, você pode ter as fezes que podem começar a ficar escurecidas, você pode ter diarreia, você pode ter sintomas também ligados à progressão à distância, à metástase da doença. Então, às vezes, como uma pessoa pode ser com a íngua aqui no pescoço, associada ao câncer. A barriga começa a crescer do nada, é quando a doença comete o peritônio e fica cheio de líquido na cavidade abdominal. Se a barriga realmente estivesse inchada. Isso. Aí você pode ter outros sintomas ligados também a tem pacientes que desenvolvem quadro de hipoglicemia, porque o tumor às vezes produz substâncias parecidas com hormônios que vão afetar o corpo todo, independente daquela região estar ou não doente. Ó, doutor, o senhor mencionou aí tanto a gastrite quanto a própria úlcera, né? Acho que é uma dúvida minha e acredito que dos nossos telespectadores também. Uma úlcera ou uma gastrite, ela pode virar um câncer de estômago ou não? Não, o mais interessante, mais correto seria dizer assim, você pode, no estômago com gastrite ou com úlcera, naquela região da gastrite ou da úlcera, até porque a gastrite é um fator importante associado ao câncer de estômago. Os principais fatores de risco por câncer de estômago são a infecção pelo Helicobacter pylori e questão familiar, história familiar de câncer de estômago. Ó, doutor, a gente chegou àquele momento da participação dos nossos telespectadores. Então, quando mais pessoas vêm participar do nosso bate-papo, né? Olha, gente, doutor Leonardo adora a participação de vocês, então continue participando, encaminhando suas perguntas ao nosso cirurgião oncologista, que ele está aqui justamente para tirar todas as dúvidas de vocês, viu? É só enviar para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha. Doutor, vamos agora então para a participação da Geisa. E ela pergunta, a alimentação influencia no desenvolvimento do câncer de estômago? Não, seguramente. Por exemplo, algumas regiões do mundo, então, a distribuição do câncer gástrico ao redor do mundo varia bastante. Por exemplo, os países onde tem a maior incidência do câncer gástrico, que são o Japão e a Coreia do Sul, que tem incidências altíssimas, essa alta incidência é patrocinada principalmente pelo consumo de uma samambaia, que eles fazem salada de samambaia nesses países. Que essa samambaia tem uma série de toxinas que agridem a mucosa do estômago, né? E o consumo de alimentos com muito sódio. O alimento associado com o defumado, o alimento conservado com sal, ou seja, o sódio, eles aumentam muito a chance da pessoa ter câncer de estômago durante a vida. E o tabagismo, doutor? É outro fator importante. Aliás, como estava conversando agora há pouco, é muito comum, quase sempre a gente passa pelo tabagismo, passa eventualmente pelo consumo excessivo de derivado alcoólico. Entendeu? Então, os hábitos de vida são importantes, são da mesma forma que consumir alimento fresco. O câncer de estômago ele é mais comum em indivíduos de baixo padrão socioeconômico. Já foi observado que indivíduos que conseguem conservar os alimentos na geladeira, consumir alimentos frescos, têm uma chance menor de ter câncer de estômago se comparado a outros indivíduos que consomem por exemplo, os embutidos, o alimento salgado, que é conservado fora da geladeira. Então, isso tudo aumenta a chance da pessoa ter câncer durante a vida. Doutor, vamos agora para a participação da Natalina. E ela pergunta, em que idade é mais comum esse câncer aparecer? Bom, existem dois grandes grupos onde o câncer de estômago é dividido. Como eu falei, a gente tem em algumas regiões do mundo, a maior parte, assim, nas regiões do mundo onde o câncer gástrico é mais comum e ele acomete a porção final do estômago, o câncer é mais comum a partir da 5ª década de vida. Nas regiões onde o câncer gástrico ele acomete mais comumente a porção inicial do estômago, até de uma forma mais agressiva, ele é mais comum a partir da 4ª década de vida. Então quer dizer que pessoas com 40 a 50 anos de vida aí precisam... Tem mais atenção, mas ele pode acontecer com pessoas com qualquer idade. Há pouco tempo a gente tinha a oportunidade de operar pacientes de 20 e poucos anos com câncer de estômago. A gente tem que realmente ficar atentos a isso, né? Não ficar
focar tanto nessa questão dos índices, né, da questão da idade e tudo mais. Hoje em dia é importante mesmo Estar sempre atento com qualquer sintoma. cuidar da saúde independente da idade. Olha, doutor, temos mais uma participação, é da Ana Clara, e ela diz: meu pai e meu avô já tiveram câncer de estômago, devo investigar? Deve ter muita atenção. Atenção, principalmente a qualquer sintoma. Como eu estava falando, estava conversando agora há pouco, os principais fatores de risco por câncer de estômago são a infecção pelo Helicobacter pylori e o histórico familiar para câncer de estômago. Então, já fica aí a recomendação do doutor Ana Clara. Se você tem, né, casos na família, é importante que você faça aí um check-up para ver como é que está a sua saúde, exames mesmo de prevenção, né, doutor? Doutor, digamos que Joaquim aqui foi diagnosticado com o câncer de estômago. Qual seria o melhor tratamento? Bom, o câncer de estômago ele só pode ser curado se a gente conseguir retirar a doença. Então, quando o câncer acomete a porção final do estômago, a gente faz a cirurgia preservando a porção inicial. A gente faz a chamada gastrectomia subtotal. A gente tira parte do estômago e a rede linfática ao redor do estômago. E, doutor, há casos de retirar 100% do estômago? Sim, sempre. É bem comum. Quando o câncer está localizado na porção inicial do estômago, eu falou que em algumas partes do mundo é o tipo mais comum, inclusive. A nossa região não. A nossa região mais comum é o câncer da porção final. Mas a gente tem muitos pacientes que têm câncer na porção proximal, na porção inicial. Nesse caso, a cirurgia obriga a retirada completa do estômago, junto com a rede linfática. Então, se no caso aqui da nossa região, né, falamos no geral do Brasil. A gente opera mais a cirurgia parcial do que total. Total, né? E aí, no caso, pra gente aqui, um câncer de estômago, ele inicia do final pro começo? É isso? Não, em geral, quando a gente descobre, ele tá, assim, por exemplo, assim, tá uma área de 3, 4 centímetros na porção aqui final ou na porção inicial. E uma curiosidade também, doutor, a partir do momento que foi realizada essa cirurgia e aí esse paciente precisou tirar 100% do estômago, ele consegue ter uma vida tranquila, normal? Assim, obviamente, esse paciente, no início, ele precisa ser orientado por nutricionista, porque ele vai reaprender a comer, porque ele não tem mais estômago. Ele fica parecido com aquele paciente que faz a redução do estômago para emagrecer, para tratar a obesidade. A gente faz uma super redução do estômago. E além da cirurgia, doutor, esse paciente, ele vai continuar com algum outro tipo de tratamento? Medicamentoso, por exemplo? Sim. A quimioterapia é feita na maioria dos pacientes. Antigamente, a quimioterapia, em geral, era feita ao final, após a cirurgia. Hoje em dia, normalmente, a gente faz a quimioterapia antes da cirurgia, porque quando a gente faz a quimioterapia antes da cirurgia, a gente aumenta a chance da gente conseguir retirar a doença. Lembra que a gente falou? A gente só consegue curar o câncer do estômago se a gente consegue retirar a doença. Quando a gente faz a quimioterapia antes, a gente aumenta a chance de retirar o tumor. Que daí vai diminuir mais. Isso, né? de ter sucesso na cirurgia. Olha, doutor, muito obrigada por todas essas informações. Eu adorei, passou voando esse tema hoje. Obrigada, Joaquinha. Sobreviveu à cirurgia, vou recolocar ao vivo o fígado dele novamente. Doutor, então até o próximo programa. Muito obrigada pela sua presença, fico muito feliz quando você vem aqui. Eu também fico, é um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. E agora o Doutor Me Consulta vai para um breve intervalo, mas não saia daí, que o Instituto Roraimense de Boa Vista tem um recado para você. O Instituto Roraimense de Otorrino está no mercado há 21 anos e conta com profissionais nas áreas de otorrinolaringologia e fonoaudiólogos. Os principais atendimentos realizados no Instituto são consultas, exames, sessões e cirurgias. Atendemos por convênios GEAP, FUSEX, Saúde Caixa, Unimed, Postal Saúde, CACI, Cartão de Todos, ProSocial, Bradesco, Sinter, SAIS-PM, Cartão Saúde e OAB. O Instituto Roraimense de Otorrino fica localizado na Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 940, Aparecida.